bem, estamos de volta aqui para trabalhar a lei de drogas, começando agora o artigo 33, tráfico de drogas. Então nesse bloco aqui a gente vai estudar somente o tráfico, aspectos legais, doutrinários e principalmente jurisprudenciais, porque esse tema sempre aparece nas provas, né? Eu diria aqui para você que esse é o principal ponto da lei de drogas, saber o tráfico. Então vamos lá. Tráfico de drogas, artigo 33. Então vamos à leitura do dispositivo. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena é de reclusão de 5 a 15 anos e ainda você tem pena de multa, de maneira específica aqui, de 500 a 1.500 dias multa. E aí, contou quantos verbos nós temos aqui? Nós temos ao todo 18 núcleos, tá bem? Existem 18 verbos nucleares. Então, eu costumo brincar, conforme eu já falei para você quando a gente analisou 28, né? Ó, se você fazer qualquer coisa com droga que não seja para o seu consumo próprio, você se enquadra aqui nesse artigo 33, tá bem? Embora na prática seja mais comum, né, transportar, ter em depósito, vender, entregar, mas aqui a gente tem tudo que você imaginar fazer com droga contemplado, tá bem? E outro ponto, já que tem essa infinidade de verbos aqui, a gente pode afirmar que nós estamos diante de um tipo misto alternativo. Alternativo, tá bem? É um tipo misto alternativo. O que significa isso? Ele tem essa pluralidade de verbos e se o agente no mesmo contexto fático realizar mais de um verbo, nós teremos um único crime, tá bem? A gente pode chamar de tipo misto alternativo ou tipo penal de ação múltipla. Tipo penal de ação múltipla, tá? Então, ó, se você no mesmo contexto fático tiver ali a prática de mais de um verbo, por exemplo, o cara, ele incorreu no verbo vender e também no verbo ter em depósito. Ter em depósito. Então, imagina só, o policial pegou ele exercendo a traficância na frente da residência, estava comercializando drogas. Pegou ele vendendo. E aí depois, em buscas, localizou ainda dentro da residência dele mais entorpecente. Então ele tinha em depósito ali mais entorpecentes. Então nesse caso ele realizou dois verbos. Se é o mesmo contexto, embora ele tenha praticado mais de uma conduta, você vai ter ainda um único crime. Então, crime único nessa hipótese, tá? Esta é a consequência de nós trabalharmos com esse conceito aqui, né, de tipo misto alternativo ou tipo penal de ação múltipla. Show de bola? Ah, professor, se fosse 3 verbos, também, crime único, se for tudo no mesmo contexto fático. Perfeito? Ah, claro que o juiz pode fazer, daí na dosimetria, uma valoração negativa disso. Então, o magistrado ele pode valorar lá nas circunstâncias judiciais a culpabilidade do réu, considerando que ele praticou mais de um dos núcleos do tipo penal, certo? Mas, cuidado. Cuidado, porque sempre você, se verificar isso no mesmo contexto fático, vai trabalhar com uma única responsabilidade penal. O cara vai ser condenado uma única vez. A pena aqui ela é bem alta, tá? A pena ela vai de 5 até 15 anos e ainda você tem uma pena de multa que foge ao critério do Código Penal, porque aqui o quanto de dias multa é muito maior, né? O Código Penal fala de 10 a 360 dias multa. Aqui você tem de 500 a 1.500 dias multa. Então a pena de multa no tráfico de drogas ela pode ficar num valor muito alto, tá? Tô falando de milhões mesmo, ok? Então, nós temos isso na letra da lei. Só te chama atenção para esse gratuitamente aqui, ó. Entregou, não era para consumo a droga, ainda que não receba nada por isso, tráfico de drogas. Fechou? Então, vamos lá. Os núcleos. Importar.
Importar significa proporcionar o ingresso irregular da droga em território nacional, né? Então você traz de fora para o Brasil. Exportar, você levar para fora do Brasil. Remeter, enviar a algum lugar, porém dentro do território nacional, né? O cara despacha isso aí pelos correios, despacha a substância entorpecente, né, por uma transportadora. Preparar significa algo, aliás, significa obter algo por meio de composição ou decomposição de elementos. Produzir significa dar origem a algo antes inexistente. Fabricar significa ali produção em grande escala por meio de equipamentos ou maquinário próprio. Adquirir é a obtenção da propriedade de alguma coisa de maneira gratuita ou onerosa. Vender significa você alienar mediante contraprestação, então entregou a droga, recebeu dinheiro. Expor à venda consiste em apresentar, colar a mostra para fins de alienação. Oferecer significa você ofertar como presente sem intenção de venda, geralmente de forma gratuita. E aí, quer usar um cigarrinho, né? Fornecer para outra pessoa. Ter em depósito é você manter em reservatório ou armazém, conservando a coisa. Então a pessoa tem isso dentro da casa dela, por exemplo. Transportar consiste em levar a droga de um lugar para o outro. É aqui que geralmente a gente pega os agentes na BR, né? Então a PRF faz as apreensões, o cara está transportando a droga, tá com o carro cheio de drogas até o talo. Trazer consigo daí seria transportar junto ao corpo, né? Transportar seria, por exemplo, no veículo. O trazer consigo seria junto ao corpo. Então eu trago ali no meu bolso, né, substâncias entorpecentes para comercialização, entendeu? Guardar seria ali tomar conta da droga, protegendo, tendo-a sob vigilância, geralmente por meio de ocultação. Prescrever significa daí você receitar, indicar a substância entorpecente. Ministrar seria introduzir no organismo de alguém a substância entorpecente por qualquer meio. Entregar a consumo seria ali uma norma de encerramento que visa abarcar toda e qualquer conduta relacionada à traficância que não possa ser enquadrada nas modalidades anteriores, diferenciando-se do fornecimento por consistir ali de uma tradição da droga a terceiro praticada de maneira isolada, única, esporádica. E você tem ainda fornecer, né? Que é prover, entregar, abastecer, distinguindo-se da entrega-consumo por trazer íncita a ideia de continuidade no tempo, ou seja, de uma tradição contínua durante certo período, tá bem? Então esses seriam aqui os nossos verbos nucleares. Alguns deles são verbos permanentes, né? Por exemplo, ter em depósito, guardar, são verbos em que a consumação ela se prolonga no tempo, então cabe prisão em flagrante a qualquer momento. Diferente de alguns verbos que são instantâneos, né? Vender, entregar, né? Porque ali você tem já um ato instantâneo. Agora, esses ter em depósito, você pode ficar com a droga vários dias na sua casa. Então, a consumação ela se prolonga no tempo. Seria daí um tipo de um exemplo de um verbo permanente. Fechou? Elemento subjetivo aqui, analisando o tráfico de drogas. Esse é um crime unicamente doloso, né? Para se punir a título de culpa, nós temos que ter expressa previsão legal. No tráfico, a culpa de maneira alguma é mencionada na lei, então é correto afirmar que nós estamos diante de um crime doloso. A gente tem que saber que ele tem ali a droga, tem que ter essa consciência, ele tem que ter um compromisso com o resultado que ele almeja, né? Com o transporte, com a venda e tudo mais. Beleza? Então a gente exige aqui um dolo. Então o crime de tráfico de drogas é punido exclusivamente a título de dolo, ou seja, o agente ele deve ter consciência e vontade de praticar qualquer um daqueles verbos nucleares. Tá? Qualquer um daqueles 18 verbos nucleares. Então é tudo o que você imaginar fazer com droga ali. A tipificação do tráfico ela dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, diferente ali do 28, né? Porque o 28 ele diz que o agente ele vai realizar uma daquelas condutas com o fim de usar a droga, com o fim de consumir a droga. Aqui no tráfico a gente não tem essa finalidade, né? Entreguei para o outro. Tráfico, tá bem? Entreguei para o outro usar, tráfico, né? Ah, vendi, foda-se o que a pessoa for fazer com aquilo lá, você praticou o tráfico de drogas, entendeu? Então aqui dispensa elemento subjetivo específico, um fim especial de agir,
Diferente, né, do caso do 28, que você tem ali a questão da finalidade especial, né, do consumo próprio. Show de bola? Crimes equiparados ao tráfico de drogas. Então vem o parágrafo 1º com uma série de incisos de formas equiparadas ao tráfico. Então, vamos lá, vamos conferir na letra da lei. Nas mesmas penas incorre quem? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire e vende. Expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, olha só, onde entra a matéria-prima, insumo, produto químico destinado à preparação de drogas. Entra ali no parágrafo 1º, inciso 1º. Quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que se constituam matéria-prima para a preparação de drogas. Então veja aqui, ó, não é semear, cultivar e colher para consumo próprio. Aqui eu tô para revender mesmo, para produzir droga, né, para mandar para os outros. Então é isso aqui que é equiparado, não se confunde, né, com o 28, que tem ali um destinatário específico, né? Que é a própria pessoa. Beleza? Inciso 3º. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tenha a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância e consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. Então esse é o inciso 3º. O inciso 4º, ele foi modificado com o pacote anticrime, e ele vai falar assim, ó, quem vende, entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, tá bem? Então aqui tem a questão do policial disfarçado, né, que tá ali se passando por um cidadão comum ou está se passando por um usuário. Então aqui você tem uma figura equiparada, né, de quem vende, entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto a esse policial disfarçado. Show de bola? Bom, dito isso, vamos lá. O parágrafo 2º, ele vai falar assim para nós, ó, induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Então nós temos aqui, né, uma ADI que contemplou essa matéria, que é a 4274, 4.274. Essa daí envolveu a questão da marcha da maconha, tá bem? Por isso que está em destaque aqui no seu material. Então, recebe pena aquele que induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. A pena é de detenção de 1 a 3 anos, né? E multa de 100 a 300 dias multa. Aqui não é uma infração de menor potencial ofensivo, mas dá para cogitar a suspensão condicional do processo, né? Aqui dá para cogitar a suspensão condicional do processo. O que é ponto mais relevante no que toca a esse parágrafo 2º aí, é essa ADI aqui, né? Onde o Supremo reforçou a legalidade de eventos chamados Marcha da Maconha, que vão reunir ali os manifestantes favoráveis à descriminalização da droga. Por unanimidade, então todos os ministros da corte decidiram que esse tipo de manifestação ele não pode ali ser considerado crime. Não pode entrar ali no parágrafo 2º, tá bem? Porque configuraria afronta a direitos de reunião e de livre expressão do pensamento que são ancorados no texto constitucional. Então havia esse conflito aí com esses princípios constitucionais. Então, marcha da maconha, manifestar-se ali favorável à descriminalização da maconha e tudo mais, tá ok, tá? Só que o Supremo também falou, ó, só não pode ter criança aí no meio e não pode ficar usando droga aí no meio, né? Porque daí tem responsabilidade penal, né? O cara se aproveita, tá lá no meio da marcha da maconha vendendo entorpecentes, esse cara é traficante, tá? A questão é, você pode participar desse tipo de movimento. Tá? Agora, se você porventura incorrer algum dos núcleos ali do 33, por exemplo, né? Aí você vai ser responsabilizado penalmente. Tudo bem? Então, veja aí que essa questão da marcha da maconha foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Então,
julgada como constitucional, tá? Está ancorada no direito de reunião e na livre expressão do pensamento. Não pode ser criminalizado. Bom, parágrafo 3º vai falar aqui para nós que oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, tem uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Então, aquele que oferece, eventualmente, tá? Eventualmente, não pode ser todo dia, sem o objetivo de lucro, porque se tiver objetivo de lucro é traficante, para a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Então, o namorado oferece para a namorada ali, ó. Tem crime, né? É um crime de menor potencial ofensivo, tudo bem? Porque aqui você tem uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Então, isso aqui se amolda ao que a gente chama de infração de menor potencial ofensivo. Potencial ofensivo. Então, aqueles institutos despenalizadores da 9.099, a gente aplica aqui, nessa figura do parágrafo 3º, tá? Bom, avançando. Parágrafo 4º. Esse parágrafo 4º que é muito importante, tá? Olha só, o parágrafo 4º ele vai trazer ali uma causa de diminuição de pena, o que a gente vai denominar como tráfico privilegiado. Privilegiado. O que seria esse tráfico privilegiado? Seria a hipótese do agente se enquadrar nesse benefício aqui, ó. Perceba aqui comigo, ó. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Então, o benefício aqui, ó, é a diminuição da pena de 1/6 até 2/3. Para você ter uma noção do impacto disso favorável, se o agente for ali, ó, a gente calcular a pena do cara, e a pena dele chegar na segunda fase da dosimetria, tiver em 5 anos e você aplicar a redução máxima de 2/3, a pena dele de 5 anos cai para 1 ano e 8 meses. Essa seria a pena mais baixa possível num tráfico de drogas, 1 ano e 8 meses, entendeu? Então cai muito, né, se você aplicar a redução máxima. Mas o que a gente tem que observar para caber esse benefício? Aí vem aqui ó, as condições, ó. A gente tem que ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Tá bem? Então, cuidado. Tem que ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. A ideia aqui, ó, é beneficiar aquele traficante de primeira viagem. O traficante de primeira viagem nunca teve contato com a criminalidade, surgiu a oportunidade ali, né? Alguém ofereceu para ele uma grana, viu? Transporta droga para mim de um lugar a outro, mediante contraprestação. Então, a mula do tráfico, né? Então, a mula aqui, né? Aquele marinheiro de primeira viagem é que se acaba beneficiando aqui. Tudo bem? Então, muito cuidado, porque esses requisitos são extremamente cobrados nas provas, tá? Então, tem que lembrar, ó, primário, anota isso à mão para auxiliar na memorização. Bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa. Tá bem? Então esses seriam os nossos requisitos. São requisitos cumulativos? Sim, são requisitos cumulativos, tá? Cumulativos. Todos devem ser observados, a fim de que a gente tenha ali a aplicação dessa diminuição de pena. Perfeito? E aí você vai ter um tráfico privilegiado, tá? Tráfico privilegiado é aquele que se amolda perfeitamente a esses requisitos aqui que eu trouxe para você.
E aí, falando em tráfico privilegiado, tem um ponto extremamente importante para a gente destacar, né? O Supremo Tribunal Federal, já há um bom tempo, né? Ele reconhece que tráfico privilegiado, ele não tem natureza equiparada a crimes hediondos. Por quê? Olha só, vamos tomar cuidado com isso aqui. Lei dos crimes hediondos é uma lei extremamente importante, né? Se no seu edital prevê lei dos crimes hediondos, fique atento porque a chance de aparecer na sua prova uma questão é muito grande. Os crimes hediondos, eles estão previstos num rol taxativo desse dispositivo aqui, artigo 1º da Lei 8.072 de 90, tá bem? Então, os crimes hediondos você encontra num rol taxativo. Então, quer descobrir quais são os crimes hediondos? Olha o artigo 1º, tá? Vai ter uma lista lá, uma lista grande. E você tem os equiparados. Equiparados a hediondos. Esses equiparados a hediondos, eu costumo brincar que são os 3 T's. 3 T's. Ah, por que 3 T's, professor? Tráfico de drogas, tortura e terrorismo. São equiparados, vão receber o mesmo tratamento de um crime hediondo, tá? O mesmo rigor de tratamento vai ser imposto ao tráfico de drogas, à tortura e ao terrorismo. Beleza? Acontece que o Supremo Tribunal Federal entende que tráfico privilegiado, ele não é equiparado. Então, dentro desse panorama aqui, né, a gente tem que colocar essa observação. Então, ó, tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo. Tá bem? Então, se o cara é condenado pelo 33 caput, aí beleza, crime equiparado a hediondo, certo? Agora, se ele é condenado pelo 33, combinado com o parágrafo 4º, opa, aí nesse caso não é um crime hediondo. Então tem que tomar cuidado. Isso aqui eu estou falando do artigo 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado. Beleza? Então, ele teve a redução de pena ali do parágrafo 4º. Show de bola? Esse daí não é considerado crime hediondo. Esse aí, então, por exemplo, vai conseguir progredir de regime cumprindo 16%, né? Diferente daí de um traficante normal, que se for primário, né, ele vai progredir cumprindo 40%, né? Porque daí é um crime equiparado a hediondo, tem que cumprir 40% da pena para progredir de regime. Isso a gente encontra lá no 112 da LEP. Tudo bem? Essas regras de progressão. Só a título de exemplificação para você saber. Então, olha só, no julgamento do habeas corpus 118.533, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, lá de 2016, o plenário do Supremo decidiu que tráfico privilegiado de drogas não possui natureza equiparada à dos crimes hediondos. Considera-se privilegiado o tráfico quando o agente ele é primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa. Ou seja, parágrafo 4º ali que a gente acabou de examinar. Maravilha? Em tal hipótese descrita, o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, ele estabelece ali a pena do réu, que será reduzida de 1/6 a 2/3. A decisão da Suprema Corte, ela sobrepôs-se ao que havia decidido o STJ, que entendeu lá atrás que também ostentava a natureza hedionda do tráfico privilegiado, né? Então essa súmula do STJ, ela foi cancelada. Súmula 512, então esqueça esse entendimento do STJ. Hoje o que vale é a decisão da Suprema Corte aqui no Brasil. Tudo bem? Posteriormente, daí, o pacote anticrime ancorado nessa decisão do Supremo, ele inseriu lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal, no parágrafo 5º,
expressamente de que tráfico privilegiado não possui natureza hedionda ou equiparada. Isso aí sempre pergunta em prova, tá? Isso aqui é sempre questão de prova. Vou até anotar aqui, ó, questão de prova. Isso aqui sempre é questionado. Em razão disso, então, quando o tráfico for considerado privilegiado, serão aplicadas as regras de legislação comum. Então, você observa as regras gerais e não as regras mais gravosas conferidas aos crimes hediondos e equiparados. Tudo bem? Então, esse é um ponto bem importante aí de ser assinalado no material, né? Sempre aparece aí nas provas, nos concursos, essa observação do tráfico privilegiado. Vamos lá, vamos para a jurisprudência selecionada aqui, porque tem bastante coisa para falar de decisão dos tribunais a respeito do crime de tráfico de drogas. Então, em primeiro lugar aqui, ó, tráfico de drogas é um crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no artigo 33 é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Olha só, nós temos ali um tipo penal de ação múltipla. Isso é bem importante, né? Lembra que eu destaquei no começo da aula? Ação múltipla ou tipo misto alternativo. Uma coisa aqui que é importante de mencionar a título de complementação é que nós estamos diante, então, de um caso em que se o agente praticar mais de um verbo nuclear no mesmo contexto fático, você vai ter um único delito. Esse é um ponto bem importante aí de você pegar e anotar no caderno, tá? Olha outra observação. Reconhecida a inconstitucionalidade de vedação prevista na parte final do parágrafo 4º, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Olha só, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do artigo 44. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, para te mostrar o parágrafo 4º de novo. A gente acabou de destacar isso, né? Tá vendo que tá ali riscado? Vedada a conversão em penas privativas de direitos? Tá riscado ali. Isso foi riscado porque o STF decidiu que era inconstitucional e aí o Senado Federal, por meio dessa resolução, foi lá e riscou ali na lei de drogas. Hoje, então, significa dizer que a gente pode perfeitamente substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observando os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Então, ó, a gente está diante de um crime doloso, né, porque o tráfico é doloso, então a condenação não pode ser superior a 4 anos, tá? O crime de tráfico não é violento, não envolve violência ou grave ameaça. Então, se o agente ali ele não for residente específico e for adequado o suficiente à substituição, o juiz pode substituir sim, entendeu? Então, observa aquelas regras do artigo 44. Em resumo, para você lembrar na hora da prova, admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao tráfico de drogas, tá bem? Perfeitamente possível. Então, esse é o ponto aqui que eu gostaria de destacar para você. Duas notas jurisprudenciais muito importantes e isso, sem sombra de dúvidas, pode ser um enunciado da tua prova, tá? São aí temas pacificados pelo STJ. Olha lá, próxima observação. A causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos cumulativamente estiverem presentes. Então lembra que eu falei, ó, tudo tem que estar presente de maneira cumulativa. Vamos repetir. Quais são esses requisitos? O agente tem que ser primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Tem que estar tudo isso junto. Ah, professor, faltou um. Já era. Já era, não dá para aplicar essa diminuição de pena. Tudo bem? Então, requisitos cumulativos. Esse é o ponto aqui que você tem que grifar no caderno. É possível que a causa de diminuição estabelecida no artigo 33, parágrafo 4º, seja fixada em patamar diverso do máximo 2/3, em razão da qualidade ou da quantidade da droga apreendida. Bom, dependendo da qualidade da droga, professor, era uma droga com alto potencial de destruição, por exemplo, era crack, cocaína, tá bem? Então você reduz a pena menos, entendeu? Agora, era uma elevada quantidade de droga. Não era 1 quilo de maconha, eu estava falando de 1 tonelada de maconha, né? Aí, nesse caso, também, né? Isso vai servir de baliza para nós diminuirmos a pena. Lembra que o legislador ele traz uma baliza variável, né? Então eu posso pegar e caminhar mais nesse sentido aqui, dependendo da qualidade
ou quantidade da droga, tá? Eu não preciso sempre fixar no máximo. Show de bola? Bom, a condenação simultânea nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º da Lei de Drogas, por estar evidenciada dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa. Então, ó, se o cara foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e também pela associação, cai o benefício do parágrafo 4º, tá? Não há que se falar. Lembrando que a associação está no artigo 35 da Lei de Drogas. Lá fala que associarem-se duas ou mais pessoas com a finalidade de exercerem a traficância. Então, se o cara está associado e ele pratica o tráfico, ele não tem direito à diminuição do parágrafo 4º. Show? Lógico isso, né? Porque isso evidencia que ele se dedica à atividade criminosa. O tráfico ilícito de drogas, na forma privilegiada, não é equiparado a hediondo. Já vimos isso, colocamos em destaque aí, mas de novo reforço no seu material. Reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, é possível a fixação de regime prisional diferente do fechado para o início de cumprimento da pena imposta ao condenado por tráfico de drogas, devendo o magistrado observar as regras previstas no artigo 33 e 59 do Código Penal. O que acontece? Lá na Lei dos Crimes Hediondos, você lembra dessa novela? A Lei dos Crimes Hediondos, ela falava lá que, ó, na redação originária, se você for condenado por um crime hediondo ou equiparado, você deveria cumprir a pena integralmente em regime fechado. Em regime fechado. Isso aqui que falava. Se você pegar e abrir a Lei dos Crimes Hediondos, aí no site do Planalto, você vai ver que isso aqui está riscado. Por quê? Porque isso aqui foi declarado inconstitucional. Isso aqui viola o sistema de progressão, viola a individualização da pena. E aí, em 2007... o legislador pegou e constou lá, não pode ser tudo no fechado, para crime hediondo ou equiparado, vamos obrigar a iniciar no fechado. Então, obrigatório o início no regime fechado. Fechado. Essa foi uma alteração ali em 2007, feita na Lei dos Crimes Hediondos. Aí o que aconteceu? Em 2012, o Supremo vem e fala, errado isso aqui viola também a individualização da pena. Cuidado, tá? Não é obrigatório, em se tratando de crimes hediondos ou equiparados, estipular o regime fechado. O Supremo falou em 2012, isso viola o princípio da individualização da pena. Viola o princípio da individualização da pena. Isso aqui foi o que o Supremo cravou no ano de 2012, tá? Desde 2012 foi declarado inconstitucional essa obrigatoriedade de iniciar no regime fechado, tá? Por via de consequência, a gente tem essa conclusão. Então, hoje, se você for condenar um sujeito pelo crime de tráfico de drogas, é possível o juiz ali, a depender do caso, estabelecer regime fechado, semiaberto ou aberto, observando as regras do artigo 33, que nós temos lá, né? Se é primário, o quantum de pena até 4 anos, aberto, entre 4 e 8, aí semiaberto, acima de 8, fechado. Se é reincidente, a regra é fechado, mas tem exceção, entendeu? Todas aquelas regrinhas que a gente tem lá no artigo 33. Fechou? Então, é possível regime diferente do fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas. Outro ponto também que é importante aqui de ser mencionado é que é possível a concessão de liberdade provisória no caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Isso aqui também é por conta de uma previsão que aparece lá na Lei dos Crimes Hediondos, que vai falar que crime hediondo ou equiparado é inafiançável, tá? Não cabe fiança. Só que isso não faz muito sentido que eu vou falar, mas toma cuidado. O fato de não caber fiança não inviabiliza que ele responda o processo em liberdade, tá bem? Então não cabe a fiança, diz ali a legislação.
mas o agente pode responder o processo em liberdade, né? O fato de não caber fiança não condiciona uma prisão dele, entendeu? Então o juiz pode sim, ao sujeito condenado por tráfico de drogas, conceder a liberdade provisória ali ao agente, sem fiança, mas ele pode aplicar cumulativamente a essa liberdade provisória o quê? Algumas medidas cautelares diversas da prisão, como aquelas que a gente tem lá no 319 do Código de Processo Penal. Pode colocar uma tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar certos locais, entendeu? Então, você tem ali um leque de medidas cautelares que podem ser aplicadas a esse agente. Lembra que a regra é o agente responder em liberdade, tá? Falar em prisão preventiva é algo excepcionalíssimo, tá bem? Não é fácil a gente prender uma pessoa e manter ela presa preventivamente. Show de bola? Então, é possível sim concessão de liberdade provisória nos crimes ali que envolva tráfico ilícito de entorpecentes. Outra questão aqui, ó, súmula do STJ. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.443, desde que o resultado da incidência de suas disposições seja na íntegra e mais favorável ao réu do que o advindo, da aplicação da Lei 6.368 de 76, sendo vedada a combinação de leis. Aqui, querendo ou não, o STJ está falando o seguinte, ó. Basicamente, você tinha lá o tráfico antes na lei antiga e tem esse tráfico nessa lei nova. A pena na lei antiga, turma, era um pouquinho diferente, tá? A questão é que você não pode pegar o seguinte, aplicar a pena da lei antiga que era menor, só que lá não tinha o privilégio, e combinar. Ah, eu quero aquela pena anterior com o privilégio atual. E combino, lei revogada com a lei em vigor. Não, o STJ falou assim, ó, se você quer aplicar a lei antiga, então aplica ela inteira, sem a diminuição do privilégio. Quer aplicar a lei nova? Então aplica a lei nova como privilégio, tá? O que se não pode fazer é pegar a pena antiga e trabalhar com o privilégio aqui, certo? Para essas condenações, especialmente anteriores a 2006. Tudo bem? Então é vedada essa aplicação aí combinativa. Ou você aplica integralmente a lei anterior ou você aplica integralmente a lei nova. É vedada a combinação. Pegar o benefício de um com a pena mais benéfica da outra, certo? A natureza e a quantidade de droga, elas não podem ser simultaneamente utilizadas para justificar o aumento da pena base e afastar a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, sob pena de caracterizar bis in idem. Então veja, olha só que interessante. Natureza e quantidade de droga não podem ser utilizadas simultaneamente. Isso é um nítido bis in idem. Então imagina, o juiz ele valora as circunstâncias ali na primeira fase, ó, a droga tem um alto potencial destrutivo, havia uma grande quantidade de drogas. Beleza, e majora a pena do réu. Aí chega lá na terceira fase, para falar da diminuição de pena dele, ele fala, eu não vou diminuir no máximo porque há uma quantidade expressiva de droga ou porque a droga ela é extremamente destrutiva. Ou seja, ele utilizou a mesma fundamentação em dois momentos da sentença condenatória para prejudicar o réu. Isso é bis in idem, tá? E é vedado, né? A gente tem um princípio que veda essa dupla punição com base no mesmo fundamento. Então, ó, se o juiz ele está calculando a pena, observando o critério trifásico, se ele valorou na primeira fase, ele não pode valorar mais isso nas outras etapas, tá? Em prejuízo do réu. Tudo bem? Porque constitui o bis in idem. Isso aqui, ó, para advogados, né? Isso aqui é algo que tem que se prestar muita atenção, porque volta e meia a gente pega em situações práticas os magistrados valorando, né? Utilizando o mesmo argumento em mais de uma fase para prejudicar o réu. Isso viola o princípio que veda o bis in idem. Tudo bem? Então, muito cuidado. Eu só posso utilizar esse fundamento uma única vez para prejudicar o réu. Ato infracional análogo a tráfico de drogas por si só não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente, né? Essa súmula aqui, ela se comunica com o direito da criança e do adolescente, tem tudo a ver aqui com o tráfico, né? Mas lembrando que adolescente, criança, não pratica crime, tecnicamente, pratica ato infracional e está sujeito às medidas socioeducativas do ECA. Aqui a súmula está falando, eu não vou aplicar a medida socioeducativa mais grave só porque o menino é traficante, tá? Essa é a ideia, eu tenho que fundamentar.
Então, você tem que justificar por que você vai estabelecer essa internação, que é a medida mais gravosa dentro das socioeducativas, para ter uma decisão ok. O princípio da insignificância não se aplica ao artigo 33 e nem ao artigo 28 da Lei de Drogas, pois tratam de crime de perigo abstrato e presumido. O STJ, Supremo, não admitem a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ali da Lei de Drogas, tá? Nem o 28, nem o 33 é incompatível. Ah, professor, ele vendeu uma pedrinha. Não interessa, tá? O cara ali comercializou pequena quantidade de droga. Não interessa. Não dá para excluir a tipicidade material, os tribunais negam. Para fim de concurso público, eu quero que você memorize isso, tá? Em termos gerais, quando pensa no princípio da insignificância, lembra que o princípio da insignificância ele é incompatível com crimes violentos. Então, pessoal, roubo, não dá. Roubo, grave ameaça, né? Violência, grave ameaça, esqueça. Insignificância não cabe nesse caso, tá? Pensou em crime ou contravenção praticada contra a mulher, na esfera ali, né, do ambiente doméstico, incompatível com insignificância. Não dá para falar que uma lesão que o marido provocou na esposa é insignificante. E lei de drogas também. Ah, era uma pedrinha, professor, era pouquíssima quantidade de droga. Não é compatível com o princípio da insignificância. Nossa jurisprudência nega, tá? A compatibilidade do princípio da insignificância ou bagatela própria com delitos previstos aqui nessa lei. Show de bola? Então, aqui eu vou encerrar a nossa parte de exame jurisprudencial e eu trago aqui algumas questões do seu material de apoio que eu vou resolver. Eu não vou resolver todas, né? Porque ali no seu material de apoio, no PDF focado, tem muitas questões para você fazer aí na sua casa. Eu vou resolver aqui algumas e vem comigo então. Bora lá fixar esse conteúdo. Olha só, separei aqui algumas questõezinhas para a aula. Determinado cidadão norte-americano em férias em Brasília cometeu o crime de homicídio ao fugir da cena de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, supostamente por ele praticado. Após o crime, ele fugiu para o hotel onde se encontrava hospedado desde que chegou ao Brasil. 5 minutos após ter adentrado em seu quarto, a polícia invadiu o local e conseguiu prendê-lo. Considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgue o item a partir dessa situação. Vamos lá, o que interessa é isso aqui. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Cuidado, tá? Tráfico ilícito de entorpecentes, de fato, é equiparado a hediondo, mas crime hediondo prescreve, tá bem? Não é imprescritível. O que está errado aqui é justamente a imprescritibilidade. Quais são os crimes que são imprescritíveis no Brasil? Hoje, imprescritível, racismo e ação de grupos armados, de acordo com a leitura constitucional. A própria Constituição fala isso para nós. E, de maneira mais recente, desde 2021, o Supremo entende que injúria racial é uma espécie de racismo. Portanto, teria aqui uma terceira hipótese de imprescritibilidade. Fora isso, crime hediondo, equiparado a hediondo, incluindo aqui o tráfico, prescreve sim, tá? A prescrição se opera sim. É claro que crime hediondo e equiparado daí não é afiançável, não cabe fiança, não cabe graça, não cabe anistia e não cabe também indulto, tudo bem? Então o erro da questão está na imprescritibilidade. Próxima questão. Cada um do item ali apresenta uma situação hipotética para a gente julgar essa situação. Determinada pessoa foi presa em flagrante delito porque estava no território brasileiro, próximo à região de fronteira, com determinado país da América do Sul, transportando uma grande quantidade de drogas. Nessa situação, a configuração do tráfico transnacional depende da comprovação da transposição da fronteira, hipótese em que a pena poderá aumentar. A gente vai estudar oportunamente o artigo 40, mas eu já te adianto que não é necessário a transposição da fronteira, tá? Basta que fique comprovado que iria ter essa transposição, mas não é necessária a efetiva transposição, certo? Então tá errado esse item aqui. Inclusive a gente vai acabar no próximo bloco visitando mais essa temática. Próxima questão. Durante vistoria no estado do Paraná, em passageiros que viajavam de ônibus de Foz do Iguaçu para Florianópolis, policiais rodoviários federais encontraram 6 quilos de maconha na mochila de Lucas, que foi preso em flagrante delito. Nessa situação, no cálculo da pena de Lucas, não se considerará a majorante do tráfico interestadual,
pois a transposição da fronteira entre os estados ainda não teria ocorrido. Acabei de falar isso. Precisa efetivamente acontecer? Não. Mas a gente sabia que o Lucas ia para lá, estava no bilhete dele, ficou comprovado que ele iria para outro estado da federação, tá bem? Então vai incidir sim a majorante. Tá errado por quê? Porque fala ali que não se considerará. Não, a gente vai considerar sim a majorante do tráfico interestadual. Inclusive é o artigo 40, parágrafo 5º, que fala sobre essa interestadualidade. Próxima. No que se refere aos crimes previstos na legislação ali antidrogas, vamos ver o item. Em observância ao princípio da individualização da pena, segundo o entendimento pacificado do STF, em se tratando de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direitos, preenchidos os requisitos previstos no artigo, aliás, previsto no Código Penal, né? Eu já estava até complementando, no artigo 44 do Código Penal, tá certíssimo, né? Então hoje é perfeitamente possível a gente pegar e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas ao traficante. É perfeitamente possível, desde que observados o artigo 44 do Código Penal, né? Os requisitos lá do artigo 44 do Código Penal. Próxima questão. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale certo ou errado. No delito de tráfico ilícito de drogas, o artigo 33, caput, parágrafo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente somente não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Né? Tem aqui um somente. Toda vez que aparecer isso aqui, você duvida da questão, né? Porque tem outras duas coisas que tem que ser observadas. O que tem que ser observado para além desses dois pontos aqui que foram destacados? Primário e bons antecedentes. Então, não é somente isso não. Errado, né? Então, errado. Muito cuidado com isso. Bom, esse é o gabarito, então, dessas questões que eu resolvi. Até a 3 errada, somente a 4 correta. E a última questão ali errada, né? Diante do parágrafo 4º do artigo 33. Com isso a gente finaliza esse bloco, tá bem? Só vou dar um recadinho aqui para você, um convite, na verdade, para você conhecer a graduação EAD da Faculdade Focus. Aqui estão os benefícios, as áreas em que a Faculdade Focus tem graduação. E se você já tem ensino superior, também vale a pena conhecer aí as nossas especializações em diversas áreas. Você, como aluno do Focus Concurso, tem desconto especial. Acesse o site, então, da Faculdade Focus e não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Finalizamos, então, essa segunda parte. A gente volta para mais uma parte aqui, estudando a lei de drogas. Um grande abraço e até lá.